Muito bem, estamos de volta hoje, dia 16 de janeiro de 2025. Estamos de volta aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje, antes de meditarmos, eu quero convidar você a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário. Vai nos ajudar muito, tá bom? Hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 9 e versículo 9, que diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Louvado seja Deus. Aqui tem uma palavra-chave: segue-me. É um verbo interessante, seguir. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós notamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos ensinou os seus ouvintes a segui-lo. Seguir aqui é andar pelo mesmo caminho, fazer as mesmas práticas acontecer, usar os mesmos costumes no dia a dia. Isso é seguir. Fazer como ele faz. Agir como ele age. Mateus estava na alfândega. Era um cobrador de impostos. Ficava ali a recolher os tributos. Todavia, quando Jesus passou, viu-o. E o chamou para que ele o seguisse. Quem sabe você também já foi chamado. Jesus já deve ter chamado você para que siga-o. Faça a sua vontade. Cumpra com a palavra de Deus, ganhando almas por onde você passar. Quem sabe você não fez isso ainda, mas já houve momento em que Deus já usou pessoas para dizer para você: olha, você precisa seguir Jesus, você precisa mudar de rumo, você precisa mudar o seu caminho, sai desta vida. Por quê? Porque quero o melhor para você. Foi o que Jesus fez aqui. Jesus estava ali com os seus discípulos e justamente com Mateus e foi até a casa de Mateus com seus discípulos. Todavia os fariseus estavam ali e os fariseus também começaram a questionar por que o Senhor Jesus Cristo estava indo à casa de publicanos e pecadores. Aqui mostra que tem dois lados da vida do ser humano: a vida bondosa e a vida crítica. A vida bondosa é aquela que, quando ele olha com os olhos da fé, ele vê bondade, não vê maldade. Mas aqueles que criticam vão ver sempre o lado difícil da situação. Pois Jesus era um homem que buscava salvar vidas, tirar vidas da sarjeta, fazer milagres acontecer. Mas os fariseus estavam ali, justamente caçando, procurando encontrar algo que viesse incriminar, a desonrar o Senhor Jesus Cristo, a mostrar que ele estava indo por um caminho errado. E Jesus, porém, ouvindo, disse àqueles homens que estavam indagando daquela forma, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus estava ali para os doentes. Quem são os doentes? Naquela época tinha paralíticos, tinha coxos, mancos, mas os doentes aqui é por faltar a sabedoria da palavra. São aquelas pessoas que necessitavam de Jesus, são aquelas pessoas que eram desprezadas na sociedade naquela época. Essas pessoas estavam doentes. Doentes de quê? Da alma. A alma dessas pessoas estavam clamando, gemendo, estavam tristes, estavam machucadas, precisando de socorro, precisando de médico. E quem é o médico espiritual? É Jesus Cristo. Ele é o médico. E ele, quando viu aquele pessoal ali, os fariseus questionando, ele repreendeu e depois ele disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Olha que palavra bonita, misericórdia. É o que mais o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ter com o próximo, a ter com aqueles que precisam,
de socorro e de ajuda. Misericórdia. E ele disse mais, misericórdia e não sacrifício. Por que não sacrifício? Porque quando você tem misericórdia de alguém, você não é sacrificado e aquela pessoa também não. Você não precisa fazer sacrifício de tolo, vamos dizer assim, para que você exerça sua misericórdia, porque você vai estar fazendo isso com amor e não simplesmente por se sacrificar. Porque ele disse aqui que ele não veio para os justos, mas os pecadores, ele veio sim para esses buscar para o arrependimento. Ele veio buscar pecadores para o arrependimento. Quem são os pecadores aqui? A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Quando Adão e Eva pecou, todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Então todos nós pecamos e estamos destituídos da graça e da glória de Deus. Claro, eu disse que estamos dando a explicação para você, mostrando que todos nós. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, isso muda. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos de pecadores, de arrependidos para a graça de Deus. Quando nós nos arrependemos de sermos pecadores, de sermos errados, de andarmos por caminhos errantes, por andarmos distante de Deus, nós agora, com esse arrependimento, deixamos de ser pecadores, passamos a ser justos diante da graça de Deus, e agora passamos também a ser chamados filhos de Deus, porque aceitamos e reconhecemos que Jesus Cristo é Filho de Deus e nos tornamos também como Ele. Pois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem esquece disso. O homem esquece que ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. A imagem, seu caráter, sua honra, sua conduta, os atributos de Deus na sua vida. Quando você vê e reconhece que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor, você reconhece que você um dia teve a oportunidade de ser eternamente santo, eternamente imortal, mas por causa do pecado, agora o homem precisa enfrentar a morte de alguma forma. Todos nós um dia veremos de enfrentar a morte, mas aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador terá a vida eterna. Se persistir, se insistir e se perseguir, andar na presença do Senhor com vida, com oração, com jejum, com consagração, fazendo com que a sua vida esteja sempre pautada na vida eterna no Mestre Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.